Saudações tricolores, aqui quem fala é Felipe. Fala, campeões. Aqui quem fala é o Abílio. Nós somos da Futebol TV e hoje viemos aqui comentar um pouco dessa notícia bombástica que parou o futebol. Isso aí. Quando a gente menos espera, o Bahia traz uma novidade, né? Aqui para coloca o futebol baiano, na verdade, no cenário nacional. Traz um jogador multicampeão, com 34 anos é verdade, mas a gente tem experiência aí que a longevidade no futebol está cada vez mais real. Tem jogadores de idade avançada desempenhando aí grande futebol e colaborando com suas equipes. É isso, eu acho que Everton Ribeiro ele é um jogador que ele tem uma belíssima história no Flamengo, uma bela carreira, um cara multicampeão. E que ele chega para o Bahia para fazer aquela mescla, né, de juventude, que foi o principal perfil de contratações do Grupo City, né? Então eles trazem um jogador mais rodado, mais experiente, para dar uma equilibrada nesse elenco aí. Pois é, rapaz. Mas, eu queria ouvir um pouco mais de você, Felipe. Você como torcedor do Bahia, né? Você como um cara que vivencia o estádio. Qual que é o sentimento aí? Fala pela torcida tricolor dessa contratação. Como eu já falei, o Bahia pegou todo mundo de surpresa. Era impensável até alguns dias atrás. O próprio Everton postou nas suas redes sociais uma declaração, um pedido de desculpa público pelo ano de 2023 e projetou 2024 e de repente tive o contrato se expirar e o Bahia com 2 dias conseguir fechar essa contratação. Não anunciou ainda, mas a gente já sabe nos bastidores que está tudo alinhado já, inclusive com valores de salarial. Então eu queria ouvir de você qual que é o sentimento, qual que é a expectativa, né? E o que é que o Everton ainda pode, se o Everton ainda pode entregar alguma coisa para o Bahia diferente daquilo que ele veio entregando no último ano. É isso, eu acho que o principal é que a maior parte da nação tricolor ela tá feliz com a notícia de Everton Ribeiro, né? A gente sabe que foi um... E a gente gosta de contratações assim. Eu particularmente não curto muito esse tipo de contratação que fica de novela. Eu gosto de contratações que do dia pra noite surge uma contratação e a de Everton Ribeiro é uma bela contratação pra gente iniciar o ano, né? Essa contratação de Everton Ribeiro é aquela contratação que a gente fala que é de parar o aeroporto, né? De lotar o aeroporto de verdade, né? Sim, eu acredito que sim, mas Vai ter recepção? eu acho que não, porque ele é um bom jogador, um baita jogador, mas acho que essa época de recepção para jogador acabou. Recepção só depois que a gente ganhar o Campeonato Brasileiro aí. Cara, vamos lá. A gente tá falando de um jogador que tem uma grande vivência no futebol brasileiro, tá? Teve a experiência no futebol árabe também, mas ele jogou em poucos clubes aqui no Brasil. De destaque mesmo, que eu me lembre aqui rapidamente, somente o Curitiba ali em 2012, quando chegou até a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras e perdeu. Depois ele teve aquele destaque naquele bom time do Cruzeiro de 2013 e 2014. E agora no retorno dele ao Brasil, ao Flamengo. O Flamengo a gente sabe que é o time que ele mais jogou, tá? São 6 anos de Flamengo, ele chegou em 2017, mas ganhou tudo que era, aliás, quase tudo que era possível, só não ganhou o Mundial, né? Só não ganhou o Mundial. Né? O Real Madrid tá esperando até hoje ele ganhar o Mundial. É verdade, ficou Mas no cheirinho, que esse mas foi um bom jogo. Mundial Eu assisti o jogo e foi um jogo bacana contra o Liverpool, viu? foi um grande jogo, mas que esse Mundial que ele não ganhou pelo Flamengo, ele ganha pelo Bahia daqui a 2 anos. Falando em 2 anos, é justamente o tempo de contrato dele, né? E se ele Pois é, atingir cara. as metas, é prorrogável por mais um ano. Que aí eu já começo a pensar se realmente será viável, né? Porque um jogador de 34 anos, com um contrato de dois, podendo ser prorrogado por mais um, aí depende dele, né? Cara, eu tenho visto no futebol, um grande exemplo hoje, ainda em atividade, é o Nenê, né? O Nenê tá indo aí para 44 anos, já vai jogar a Série A, fez uma boa Série B, uma boa participação. Como eu te falei agora há pouco, a longevidade do futebol ela está cada dia mais viva, né? O próprio Cristiano Ronaldo aí agora é o artilheiro do mundo, né? A gente sabe que o campeonato árabe ele não é um campeonato, o saudita, perdão, ele não é um campeonato tão disputado assim, mas a gente tem grandes nomes e ainda assim o CR7 está lá com destaque. A minha questão com relação a Everton Ribeiro é justamente
a saber qual é a vértice que ele está. Porque ele teve um pico ali no Flamengo, talvez até 2021, início de 2022, mas desde meados de 2022 ele já não performa tão bem. Inclusive, ano passado, embora ele tenha sido relacionado em 62 partidas, de minutagem mesmo ele não chega nem a 50% de jogos, sendo que a maioria deles ele não era titular. A gente pode falar aqui de Sampaoli, porque Sampaoli foi um cara que é um cara que monta os times dele de acordo ao adversário, e isso fez uma rodagem muito alta no Flamengo, tanto que, se eu não me engano, ele nunca conseguiu repetir uma escalação. Mas me preocupa essa baixa produtividade de Everton Ribeiro nos últimos, pelo menos aí, 18 meses. O que é que você acha disso? É isso, a baixa minutagem de Everton Ribeiro é real, né? Mas eu acho que também houve muito do desgaste, né, dele no Flamengo. Foram 6 anos de Flamengo, muitos técnicos, problemas. A gente sabe muito bem como é o elenco do Flamengo. Qual época o elenco do Flamengo se brinda e ganha tudo. Época derruba técnico e entra em má fase, né? Então a gente pode imaginar que esse baixo desempenho dele pode ser um desgaste, tanto é que ele sai do Flamengo sem uma despedida, né? É um jogador multicampeão de 6 anos de elenco, com mais de 300 jogos pelo clube, e que vai sair pelo clube sem uma despedida. Então esse é um ponto que a gente pode analisar bastante, né? Ver o que é que aconteceu e levar ele a... Eu acho que problema não é dinheiro, né? Eu acho que o problema lá foi desgaste mesmo. Causa estranheza, né? O Everton ele foi um dos 3-6, né? Que tipo, ele fala no futebol, ele foi um dos 3 campeões aí dos campeões, não, desculpa, dos capitães do Flamengo. Ele, junto com o Diego Alves e com o próprio Diego Ribas, ele foi campeão, ele era capitão do time. E assim, com exceção de Diego Ribas, que realmente se aposentou porque já não estava performando bem, e se eu não me engano, com a idade parecida com a que o Everton vai estar no final do contrato dele com o Bahia. Mas ele já não entregava tão bem, e aí foi o único que foi homenageado. Mas o Diego Alves, goleiro, e o Everton, de fato, você lembrou, citou uma coisa importante aí, ele não teve despedida. Embora, de novo eu falo, o Bahia oficialmente não não está no bid, né? Então a gente não pode cravar, mas já há fortes indícios aí que realmente a contratação já se efetivou. É isso, a Forte sim é dada praticamente como certa, e eu acredito que seja uma contratação certa mesmo, porque, né, a gente falando um pouquinho mais de folha salarial, o Bahia buscou esse ano de 2024 aumentar um pouco também a folha salarial. E aí buscou um jogador que tem uma bela história no futebol e nos últimos anos, passagem pela seleção brasileira, tem muita experiência para agregar nesse meio-campo do Bahia, nesse time como um todo, né? Que em muitos momentos do campeonato o Bahia precisou de um jogador como ele, aquele jogador mais experiente que coloque a bola embaixo do braço, peça calma, segure um pouco o jogo. Como a gente pode ver nos lances aqui, em muitos momentos ele segura o jogo no meio-campo, ele sofre uma falta, ele dá um drible, ele puxa a marcação. Seria aquele jogador que ele realmente dita o ritmo do jogo, que ele cadencia, que ele sabe quando acelerar, né, e sabe quando segurar um pouco mais. Eu acho que é um jogador que, se vier, a própria experiência por si só fala, tá? Mas se ele Olha conseguir esse gol performar, dele mesmo contra o Bahia. se ele conseguir performar pelo menos 70% daquilo que ele já entregou, eu acho que é uma baita contratação do Bahia. E eu acho assim que aquela mudança de áreas, né? Por exemplo, o cara tá 6 anos no Flamengo, o cara já desgastou, o cara tá com 34 anos, ele não tem mais que mostrar, né? Fazer o nome dele. Mas ele tá chegando pro Bahia, um clube gigante, né? Com um projeto muito grande, um projeto muito forte e ambicioso aí nesses próximos anos. E eu tenho certeza que ele vai sim ser um dos pilares, um dos jogadores que vai ter esse papel de liderança aí no time do Bahia. Cara, hoje eu estava ali na matéria na ESPN e falou que o que me parece que seduziu mais a vinda dele para cá foi ele poder se tornar embaixador do Grupo City após o vínculo do contrato dele. Então, talvez tenha tido um apelo maior num projeto pós-futebol, já que a gente está falando de um jogador com idade avançada e que em breve aí vai estar pendurando suas esteiras, né?
Tá me Ó, tô, ouvindo? tô ouvindo. É isso. Então, eu não cheguei a ver essa matéria, mas eu não duvido que seja verdade, né? Mas eu acho que o que cativou Everton Ribeiro é o mesmo que até o momento cativou Cauli a ficar no Bahia, é o mesmo que cativou Jean Lucas a vir para o Bahia. O Bahia entrar na disputa por grandes nomes aí e destaques no futebol brasileiro, que é o projeto, né? O projeto do Bahia, todo mundo quer jogar em um clube que tem projeção, clube que está estruturado. Eu acho que esse ano de 2024 é o reflexo disso. Você vê que aí dando até uma alfinetada na imprensa, se Everton Ribeiro tivesse ido para qualquer clube do Sudeste, ele era craque, ele era o melhor jogador do Brasil em atividade, tal, mas como ele veio pro Bahia, é declínio, é fim de carreira. Então eu acho que ele vai calar muito a boca desses que ficaram. Bacana. Eu tava até lendo aqui a matéria do GE também, saiu esse informe sobre a proposta pós-carreira, né, do Everton Ribeiro. E pode sim ter sido um fator decisivo, tendo em vista que ele está na final da carreira dele. Tá? Bacana. É só para lembrar a galera que tá assistindo pela primeira vez aqui, acompanhando o nosso canal, não esquece de curtir, de compartilhar e principalmente comentar aqui as suas impressões no chat para que a gente possa interagir e discutir as ideias aqui da melhor maneira. E é isso, em breve nós vamos trazer mais novidades sobre as possíveis contratações, como Jean Lucas, Ferreirinha, entre outras contratações do Bahia, do Vitória, do futebol nordestino, notícias em geral. E só agradecer a quem chegou até aqui. E é isso, até o próximo. Valeu! Valeu!